10 dias já desse desafio. Eu não sei qual momento você está assistindo essa aula, mas eu quero te dizer, não desiste. Nós passamos já da metade do desafio. Não desiste, segue firme. Segue firme, que você vai chegar no lugar que você deseja. Hoje eu quero trazer com você dois pontos nesse dia, que o primeiro é fazer planos. Fala, Wagner, bom dia. O primeiro é fazer planos. O segundo é o movimento. É isso que a gente vai ver hoje. Fazer planos e o movimento. Muita gente diz, não vou fazer plano porque o dia de amanhã pertence a Deus. Por isso que eu não vou fazer planos. Mas pelo contrário, nós devemos planejar. E eu vou te mostrar alguns pontos hoje de que nós devemos planejar. Mas que também devemos fazer o que? A nossa parte no processo. Por exemplo, quando a gente decide, vou citar o meu exemplo. Quando eu decidi sair de Pernambuco para São Paulo, eu fiz um planejamento. Eu fiz os planos, alguns planos. E aí, eu me propus a me movimentar para que esses planos acontecessem. Só que quando a gente faz um plano, não quer dizer que vai sair do jeito que a gente deseja. A gente deve planejar, a gente deve conhecer os riscos de tudo que a gente vai fazer. Se eu decido tomar uma decisão, eu preciso entender quais riscos estão envolvidos nessa decisão. É assim que funciona. Mas não quer dizer que aquele planejamento ele vai acontecer. Porque não é a minha vontade ou a tua vontade que prevalece. Mas o que deve prevalecer na nossa vida é a vontade do Pai. É a vontade de Deus. Então, dentro de fazer planos, eu quero te falar o seguinte: nós devemos fazer a nossa parte. E a nossa parte é estar em constante movimento. Constante movimento. Só que quando a gente faz os planos, Deus nos mostra os passos que nós devemos seguir. Deus nos mostra os passos que nós devemos seguir. Quando a gente decide estar em movimento, Deus diz assim, e quando eu falo em passos é o caminho, tá? Quando eu falo os passos é o caminho. Deus nos mostra o caminho a seguir. Aí talvez a gente esteja para tomar uma decisão e a gente não sabe qual caminho seguir. É porque Deus ele vai mostrar os passos. Ele vai mostrar o caminho para a gente. Quando ele mostra o caminho, você vai ao longo do planejamento, ao longo do percurso, ajustando. Bom dia, manhã. Entende? Então, quando a gente decide estar em movimento, faz o nosso planejamento, Deus ele mostra os passos, o caminho a seguir. Foi assim com Abraão. Deus disse, olha, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus ia mostrando a ele. Mas ele precisou o quê? Estar em movimento. Ele precisou estar em movimento. Deus não disse, olha, fica aí na terra que você está que eu vou te mostrar. Não, sai. Sai da tua terra. Esteja em movimento, que aí eu vou te mostrar. Então, os passos é Deus que vai nos dar. Só que da mesma forma que quando a gente decide estar em movimento, Deus nos mostra os passos, Deus também nos mostra o plano. Deus também nos mostra o plano. Ou você acredita que quando Abraão chamou seu sobrinho Ló para conversar, e Abraão disse, olha Ló, os nossos rebanhos cresceram muito, os meus pastores estão brigando com os teus pastores de ovelhas, é bom que a gente se separe. Então Deus estava mostrando para Abraão um plano. Se você escolher as campinas, eu vou para as montanhas. Deus estava mostrando para Abraão os passos que ele deveria tomar, se separar do seu sobrinho. Mas também Deus estava dando plano para ele. E quando a gente recebe um plano de Deus, a gente precisa se manter firme. O nosso plano ele está atrelado ao nosso propósito, ou ao nosso chamado naquele momento. O nosso plano ele está atrelado ao nosso chamado.
Qual a diferença, Wellington, entre chamado e propósito? É porque ao longo da vida nós vamos tendo vários chamados, vários chamados. Ao longo da vida, Deus vai nos dando missões para a gente ir realizando, mas todos ligados ao nosso propósito. Todos ligados ao nosso propósito. Então, os planos de Deus, Ele vai colocando diante da nossa caminhada. Quando a gente está caminhando, quando a gente está se movendo, Deus vai colocando os planos dele, o chamado dele para aquela fase na nossa vida. E da mesma forma que Deus mostra os passos, Deus mostra os planos, o resultado também vem de Deus. O resultado também vem de Deus. Por isso que Provérbios fala muito isso, e eu quero ler para você aqui, Provérbios 16, 33, que diz assim, ó. Provérbios 16, 33. Podemos pensar que decidimos as dúvidas lançando sorte, mas o Senhor que controla o resultado. É Deus que controla o resultado na nossa vida, não somos nós. Não somos nós. No versículo 3 diz assim: deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Não são alguns, são todos os nossos planos que serão bem-sucedidos. Provérbios 21, 5 diz: quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba na miséria. Isso tudo fala sobre planejamento, gente. No versículo 9 diz: fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem nos determina os nossos passos. Aquilo que eu acabei de falar. Os passos quem vai nos dando é o Senhor. Ele que diz: vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, vai por ali. Agora a pergunta é: eu estou sensível para ouvir o Senhor me mostrando isso? Você está sensível para ouvir o que Deus tem te falado? Qual o próximo passo que você precisa dar? Você já sabe? Qual o próximo passo, em qual direção, que é o plano? Em qual direção você precisa dar o próximo passo? Você já sabe? Quando a gente tem esse discernimento do Senhor, o resultado vai vir dele. Porque nós obedecemos em relação à direção e demos o nosso próximo passo. Aí o resultado vem dele. Entende? A gente tem que fazer a nossa parte, estar em movimento e seguir entender, ter clareza desses 3 pontos. Deus vai nos mostrar o caminho a seguir, Ele vai nos dar o plano que a gente deve executar, o chamado que a gente deve executar, e o resultado também vai vir do Senhor. Isso é muito lindo, gente. Bom dia, irmã Jane, a paz. Isso é muito lindo e isso é muito bom, porque tira um peso das nossas costas. Nós não precisamos estar nos preocupando com o dia de amanhã, quando a gente decide viver no Senhor. Eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer amanhã. Jesus mesmo disse lá em Mateus que não nos preocupeis com o que há de acontecer amanhã, basta cada dia o seu mal. Então, qual o próximo passo que você precisa tomar ou dar em direção àquele chamado, aquele plano que o Senhor já te mostrou? É melhor obedecer. É melhor ser obediente do que tentar a nossa própria força. Porque de nós mesmos nós podemos até avançar, nós podemos chegar até um lugar. Mas com a nossa própria força vai ser algo pesado. Vai ser um fardo pesado. E isso não é bom. Isso não é bom. Entende? Aí a gente tem... Eu falei sobre os planos. Depois dos planos a gente tem o movimento. Eu quero falar com você sobre o movimento também. Sobre o movimento, a gente precisa estar em movimento com a sabedoria. Estar em movimento com a sabedoria. Wellington, mas até agora eu não entendi o que tu quer falar sobre a sabedoria. A gente já está no dia 16, eu ainda não entendi. Deixa eu tentar te explicar de novo, para quem não entendeu. A sabedoria é uma pessoa
E essa pessoa se chama Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade, onde tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ele é aquele que provê as nossas necessidades. Deus é aquele que protege a nossa do mal, nos protege do mal. É o protetor, é o provedor, ele é o Pai. Isso está incumbido ao Deus Pai. Jesus, ele é o nosso amigo, o nosso melhor amigo. Jesus é o nosso companheiro. Jesus é o nosso ajudador. Entende? E o Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é a sabedoria. O Espírito Santo é o papel da mulher na família. É o Espírito Santo. A mulher, dentro do seu núcleo familiar, é a pessoa responsável por deixar todo mundo unido. Muitas vezes a minha esposa chega para mim e o Wellington faz assim, assim, assim. E eu preciso dessa maturidade para entender. Ela é a voz da sabedoria na minha casa. Não sou eu. Não é o homem que tem toda a razão dentro de casa. Porque a sabedoria vem da mulher. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a sabedoria. Então, quando eu decido estar em movimento, eu preciso estar em movimento com a sabedoria. Todos os meus planos, todos os meus projetos precisam estar conectados com a sabedoria. Você consegue entender isso? Bom dia, Rosinalva. Bom dia, Fernando. Sejam bem-vindos. Você consegue entender isso? Não adianta eu estar em movimento. Eu vou correr para um lado, vou correr para o outro. Mas se eu não estiver com a sabedoria, eu vou apenas me cansar da vida. A gente já viu essa semana que na sabedoria está a fonte da vida. Quando você tem isso, essa clareza, quando você tem acesso à fonte da vida, a tua vida ela é leve. A gente não fica se preocupando com o que haverá de acontecer amanhã. Porque nós estamos caminhando com a sabedoria. Então está em movimento, porém com a sabedoria, com a pessoa do Espírito Santo, todos os dias. Todos os dias. Só que quando você está caminhando com a sabedoria, algumas coisas acontecem na tua vida. Algumas, eu vou trazer para você 5 coisas, 5 benefícios, 5 ações que acontecem na tua vida. Quando você caminha com a sabedoria, vale mais do que o próprio ouro. Vale mais do que ter o próprio ouro nas mãos. Vale mais do que ter todo o dinheiro do mundo nas suas mãos. Está com a sabedoria. Segundo ponto, você passa a ter bom senso. Bom senso de juízo. Você passa a ter uma clareza sobre como tratar as coisas na tua vida. A natureza humana é a natureza que por si só quer fazer o juízo da nossa forma. Ah, mas aquela pessoa agiu assim, deveria ter acontecido isso com ela. Ah, mas isso ali está errado, aquela pessoa está agindo da forma errada. Nós queremos fazer o nosso próprio juízo. Mas com a sabedoria a gente vai ter bom senso diante dessas situações. Diante de um problema você vai ter um bom senso para entender o que está acontecendo. A sabedoria vai te proporcionar isso. Estar com a sabedoria vai curar a tua alma. Eu vou ler esse para você, que é no 16:24. Diz assim, ó: palavras agradáveis são doces como mel. São doces para o paladar e trazem a cura para a alma. Trazem a cura para a alma. Mas quando eu estou com a sabedoria, eu tenho essas palavras doces como mel. Você entende isso?
Palavras agradáveis são doces como mel. Quantas vezes, e Provérbios também fala isso, que uma resposta dura, ela causa ira, mas uma resposta branda, ela acalma o coração. É isso aqui. Você só consegue dar uma resposta branda se você tiver sabedoria com você. Você não deixar a ira, o rancor, o ódio, a raiva fazer com que você exploda na hora de dar uma resposta. Você vai pensar 1, 2, 3 vezes. Você vai respirar antes de dar uma resposta. E a gente falou ontem sobre resposta. Deixa eu ver se foi ontem aqui. Isso, nós falamos ontem. Saber responder. Saber ensinar, coração e não andar sozinho. Ontem nós falamos sobre isso. Resposta amiga e delicada acalma a alma. Você percebe o quão é importante você, eu, nós estarmos com a sabedoria? É extremamente importante, gente. Cura a nossa alma. Quer ver uma pessoa que está com a alma ferida, que não confia mais em ninguém, que não confia nem mais em Deus? Aí você chega para dar um conselho. Você chega de forma sábia, de forma mansa. Escuta primeiro para depois falar. E aí a sabedoria vem te dar palavras de cura para aquela pessoa. Cura da alma. Então seja sábio quando for conversar com outras pessoas. Tenha palavras de mansidão. As pessoas já estão muito feridas. Elas não precisam mais de outra pessoa batendo em suas costas. Sabe a parábola do bom samaritano? É isso. Nós precisamos ser os bons samaritanos dessa época. Não porque nós somos bons, porque bom é o Senhor. Mas nós precisamos pegar as pessoas e curar das suas dores, das suas feridas. Da mesma forma que cuidaram de Jesus. Da mesma forma que o bom samaritano cuidou daquele homem caído. Bom dia, irmã Sandra, paz. Nós precisamos ser essa pessoa que vai curar as feridas. E a sabedoria vai nos dar palavras brandas para fazer isso. Então a gente, com a sabedoria, a gente estar com ela vale mais do que ter ouro, do que ter todo o dinheiro do mundo. Nós temos o bom senso. Nós temos palavras que curam a alma. E nós conseguimos controlar, olha, as palavras. Você consegue lembrar quando foi que você teve uma situação de estresse e começou a falar um monte de palavras pesadas para outra pessoa? É uma tendência, principalmente quando a gente está no casamento e o marido ou a esposa faz algo que não agrada. Você começa a xingar, começa a amaldiçoar, começa a lançar palavras pesadas sobre a vida da outra pessoa que você disse, você declarou amar até que a morte os separe. Alguém que você decidiu viver com ela por toda a tua vida, mas no momento de estresse, no momento de atrito que eu tenho no meu casamento. Mas quando você tem sabedoria, você vai controlar o que sai da tua boca. Problemas no trabalho, a gente vai ter sabedoria, usar as palavras certas. Ao invés de causar uma discordância, uma separação, as palavras de sabedoria elas vão unir, elas vão fortalecer. Então entenda isso. Ande com a sabedoria. Cultive esse relacionamento. Cultive essa intimidade com o relacionamento. Todos os dias. E por último, quando você decide estar em movimento, você precisa, e
com a sabedoria você precisa controlar as suas emoções. Controlar as suas emoções. A sabedoria vai nos dar condição. E um dos maiores problemas hoje no mundo é a falta de controle emocional. Tem muita gente que está à flor da pele, altamente estressado, com problemas emocionais, com feridas emocionais. Mas a sabedoria ela é um caminho para que a gente possa desenvolver esse controle emocional. Então veja a importância desse desafio, a importância de você fazer o teu próprio desafio, meditar nessas palavras de sabedoria. Aqui tem a palavra da vida. Sabedoria ela é a fonte da vida. Estar em Deus é a fonte da vida. Mas a gente passa o dia sem parar para conversar com Deus. Ontem eu tive uma reunião com uma cliente e ela estava me narrando um fato da vida dela. Eles tinham uma empresa e essa empresa quebrou literalmente. Quebrou. E aí o filho dela chegou para ela para pedir um biscoito maisena. E aí ela chegou para o esposo dela e disse: fulano, você tem dinheiro para comprar um biscoito para o nosso filho? E ele olhou para ela e disse: amor, eu estou contando as moedas para ver se a gente consegue comprar um pacote de arroz para comer. E aí ela disse que nesse dia ela parou e teve uma conversa com Deus. E ela falou para o Senhor tudo que estava no coração dela. Entende? Ela se posicionou diante do Pai que é protetor e do Pai que é provedor. E hoje ela é uma grande empresária aqui em São Paulo. Presente nas redes sociais, presente no ambiente empresarial. Fui na casa dela ontem, almocei com ela, com o esposo dela. Wellington, mas por que tu está contando isso? Porque nós precisamos estar em movimento com a sabedoria. Para ela chegar e conversar com Deus no nível da conversa que ela teve, antes disso ela precisou chamar a sabedoria. E eu preciso dessas conversas com Deus. Talvez você esteja assistindo esse desafio, você também precise dessas conversas com Deus. Ter essas DRs com o Senhor de vez em quando. Mas antes, chama a sabedoria. Porque senão a gente vai chegar diante de Deus, falar um monte de bobagem, um monte de besteira. Sem controlar as emoções, sem ter palavras de sabedoria. E a gente, ao invés de conversar com o Pai, a gente vai simplesmente resmungar, reclamar, se queixar da vida. E aí algo que poderia ser favorável para a gente, não tem efeito nenhum. Deixa eu compartilhar contigo o que eu carrego para a minha vida. 2 coisas. A primeira é nunca reclamar de nada. Nunca reclame de nada. Nunca reclame da sua situação atual. Nunca reclame de algo que não tem. De algo que você gostaria de ter. Nunca reclame. E a segunda coisa, nunca fale da vida de outras pessoas. Nunca use a sua língua, a sua boca, para falar mal de outras pessoas. Se você não puder lançar palavras de bênção, mas também não use palavras de maldição. Porque a Bíblia nos fala, aquilo que a gente lança, volta. Então quer ser abençoado? Comece a profetizar bênção sobre a vida de outras pessoas. Você acha que é porque que todo dia eu termino paz e prosperidade na tua vida? Paz e prosperidade nos teus negócios, na tua família, no teu relacionamento. É porque eu sei que no momento que eu te abençoo, eu também estou me abençoando. Entenda. Às vezes a gente não gosta de uma pessoa,
Ah, Deus queira que o negócio dela quebre. Aquele negócio não vai para frente, não vai dar certo. Olha o que está saindo da nossa boca. Ah, esse menino não vai dar para nada, essa menina não vai dar para nada na vida. Não estuda, não aprende, nunca vai aprender nada. Uma vez eu estava conversando com a Sofia, eu estava ensinando alguma coisa para ela, isso em Pernambuco ainda. E aí foi algo que não estava entrando na cabeça, ela não estava entendendo, a gente já tinha cansado de falar. E eu disse, tu nunca vai aprender isso. E aí Sofia olhou para mim com 4 aninhos. Ela olhou para mim e disse, papai, eu nunca vou aprender, papai, eu não sou inteligente. Gente do céu. Como isso ali foi no meu coração. Na mesma hora, eu ressignifiquei na mente dela. Eu me abaixei, olhei no olho dela, igual eu estou olhando para você aqui. E eu disse, filha, papai errou em ter lhe falado isso. Você vai aprender. Você é uma menina muito inteligente. E aí eu pedi para ela repetir. Repita comigo, filha, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Porque as nossas palavras, elas machucam as pessoas. E elas definem o futuro dos nossos filhos. As nossas palavras definem o futuro do nosso casamento. As nossas palavras definem o nosso futuro. Pode parecer besteira, mas não é. Mas quando eu decido estar em movimento, com a sabedoria, eu vou ter o controle das minhas palavras, nas minhas emoções. Eu vou ter bom senso diante das situações. Essa semana a gente estava aqui em casa, eu e a Viviane, e aí, do nada eu falei algo, eu nem lembro o que era. Eu falei algo que não era bom para a nossa vida. E aí na hora o Espírito Santo da sabedoria pediu para eu corrigir, eu corrigi. Aí já me acendeu um alerta, né? Sobre aquilo que a gente fala que a gente nem percebe. Aí no mesmo dia, um pouquinho depois, eu fui jogar videogame com Sofia. Aí quando eu peguei o controle, eu disse, eu vou me estressar nessa pista hoje. Num jogo que tá bem difícil, eu disse, eu vou me estressar hoje. O que foi que aconteceu? Eu fiquei extremamente estressado. Porque eu não estava conseguindo passar de fase. Entenda. As palavras têm poder. Então se você não usa a sua língua para te abençoar e abençoar outras pessoas, pelo menos não usa para te amaldiçoar. A gente acorda quando abre os olhos, meu Deus, esse dia vai ser difícil. Meu Deus, esse dia hoje vai ser uma luta. Deixa eu te dizer uma coisa, você nunca mais deve repetir se você fala isso. Quando alguém liga para você, quando alguém fala para você, pergunta como é que você está? Ah, estou na prova. Estou na prova. Como se fosse bonito dizer que está na prova. Ah, eu estou na prova. Deus está comigo, mas eu estou na prova. Você está na prova porque você quer. Porque você está profetizando isso para a tua vida todo dia, todo dia, todo dia. Você nunca vai sair da prova. Lembra da mulher? Eu não lembro qual foi o caso. Jesus perguntou como é que vai. E ela disse, vai tudo bem. Vai tudo bem. Vai tudo bem, ainda que não esteja. Mas você vai profetizar que está tudo bem. Você vai profetizar fartura na tua mesa. Você vai profetizar armários cheios de alimento. Você vai profetizar dinheiro sobrando na conta. Você vai profetizar contas pagas em dias. Porque você decidiu estar em movimento com a sabedoria. E a sabedoria vai te dar palavras corretas para você falar. Atitude mental positiva. Ainda que esteja tudo dando errado, mas eu preciso me posicionar de forma positiva, aprendendo com os meus erros. Mas sempre com atitude na mente. Na mente a atitude tem que ser positiva.
Entenda isso. O melhor caminho é estar com a sabedoria. É o melhor caminho, todos os dias. De tudo que a gente falou aqui, o mais forte é as palavras. Preste atenção ao longo desse dia. O que você vai falar, o que vai sair da tua boca. Preste atenção. Se você vai estar se amaldiçoando, amaldiçoando outras pessoas e trazendo maldição para a sua vida. A irmã Angélica colocou, foi a sunamita e o filho que estava morto. Isso, veja só, gente. Imagina você estar com o filho morto. E aí você dizer, vai tudo bem. Imagina a dor que aquela mulher estava sentindo. Nós estamos passando desconforto hoje. Imagina a dor de você estar com o filho morto. E dizer, Senhor, vai tudo bem. Chega, eu me arrepio, gente. Porque as dores desse mundo não se comparam com a glória que nós vamos acessar diante de Deus. As lutas, as dificuldades dessa vida não se comparam com aquilo que está preparado para mim e para você. Jesus disse, que adianta eu ficar preocupado com o dia de amanhã? Será que essa preocupação vai acrescentar algum dia a mais na nossa vida? Será que essa preocupação que a gente tem todos os dias vai mudar alguma coisa na situação? Vai agravar porque nós vamos nos fechar para Deus. As frustrações da vida nos fecham o nosso coração para Deus. E quando Deus falar, a gente não vai conseguir ouvir. Esteja em movimento e chame a sabedoria todos os dias. Faça igual aquela mulher que eu falei aqui para você. Tenha um diálogo com Deus. 1, 2, quantos forem necessário. Conversa com Ele. Ele nunca deixou, nunca desamparou. Por que Ele vai deixar agora? Gente, eu ia fazer essa live extremamente rápido hoje, que eu ia para um evento. Eu vou para um evento daqui a pouco. Nem sei se o Jorge está aí ainda, a gente vai junto. E eu já era para ter terminado, já estava querendo encerrar a live. Mas Deus está pedindo para te dizer isso. Não adianta ficar preocupado, porque Ele é quem cuida. Você é um filho de Deus. Você já colocou Jesus no seu coração. Só que às vezes a gente acha que é só, Jesus, eu te aceito. E a gente esquece do papel da sabedoria, do Espírito Santo. Lembra, é uma trindade, nós temos poderes ali com a trindade. Nós precisamos entender isso. Conversa com Deus se você está precisando de proteção, de provisão de algo na tua vida. Conversa com Jesus se você, poxa, ninguém me escuta. Não tem nenhum amigo para me ouvir. Conversa com Jesus que Ele é esse melhor amigo. Agora, se está faltando sabedoria para você evoluir, até para você conversar com o Pai, chama a sabedoria. Todos os dias a sabedoria está aqui com a gente, olha. Para a gente chegar em Deus, a gente precisa passar por Jesus. Ele é a nossa religião, Ele é a nossa ponte. Mas faz isso com a sabedoria, porque senão a gente só vai falar besteira. É isso, irmã Jane. É exatamente isso. Só que a gente fica se pegando a coisas que não fazem sentido. Não fazem sentido. A vida precisa ser leve. A vida precisa ser leve. E a preocupação, as perturbações, elas deixam a nossa vida pesada. Isso só faz nos atrapalhar. Então descansa em Deus nessa manhã.
Descansa. Quando terminar, separa 5 minutos para conversar com ele. Chama a sabedoria. Sabedoria, vem cá. Me dá palavras sábias para conversar com o Pai. Aí você aproveita e chama o Filho também, chama Jesus. Junta os dois assim, ó, sabedoria de um lado, Jesus do outro. E, gente, vamos ali conversar com o Pai. Estou precisando de vocês, estou precisando dessa força para ir conversar com o Pai. Vamos comigo. E aí você chega diante do Pai. Aí o Pai vai olhar assim. De um lado está o meu filho, Jesus. Do outro lado está a sabedoria, o Espírito Santo. Aí Deus diz, eu preciso sentar para ouvir o que o meu filho, que é você, ou a minha filha, que é você, vai me dizer. Olha quem ele trouxe com ele para conversar comigo. Não tem como. Não tem como não dar resultado. Mas faz isso. Eu já passei por muita coisa nessa vida. Mas uma das coisas que eu aprendi foi descansar em Deus. Foi saber, por mais que as coisas fiquem difíceis, Ele nunca vai desamparar. Ele nunca vai me deixar. Ele também não vai te deixar. Fazem 16 dias que a gente começou esse desafio. Sabedoria para prosperar. Mas as pessoas que começaram acharam que era sobre riqueza, sobre ter dinheiro. Enquanto a nossa cabeça estiver em buscar isso, a gente nunca vai encontrar a verdadeira prosperidade. É isso, gente. É isso. Eu vou terminar para você fazer o teu diálogo com Ele, com o Pai. Mas não esquece de chamar o Filho e o Espírito Santo. E aí vai vocês três conversar com o Pai. Agora, faz isso. Tá bom? Paz e prosperidade no teu dia. Paz e prosperidade na tua família, nos teus negócios. Depois eu boto no grupo o vídeo e o mapa mental para você assistir de novo. Beijo.